Learning All Time. I am Marilene Gertrudes e nós vamos continuar falando sobre modal verbs. Agora vamos falar sobre would, shall and will. Então, nós já falamos sobre modal verbs e aí ele tem o quê? As suas características próprias, né? Ele na terceira pessoa ele não vai receber o S. Quando se falar de passado, você não vai ter formas diferenciadas ou acréscimos do ED nos verbos. Ele não vai usar o to para ter o seu infinitivo, né? Então ele tem aí as suas características muito próprias, né? Então ele não vai seguir nenhum tipo de regra. Então você tem que se preocupar como você vai usar. O mais importante de tudo é você saber como você vai usar modal verb. Como é que você vai usá-lo? Em que momento, né? Você vai estar usando esses verbos. E lembrando, então, que a gente vai fazer como? A gente vai usar o contexto. A gente vai se preocupar com o contexto, né? Então, ele terá aí um significado todo especial de acordo com o que o sujeito quer dizer. Qual a intenção do sujeito? O que o sujeito quer dizer? Aí ele vai ter essa forma específica de ser usado para passar essa informação que o sujeito quer passar. Então vamos começar com o modal verb would, né, que vem para auxiliar o verbo principal, né? Vamos ver como seria o uso dele. Então eu posso usá-lo enquanto possibilidade. How would you do that? Né? Então eu estou trabalhando aqui com a possibilidade de fazer alguma coisa. Eu não vou me focar muito hoje na tradução, não. Eu vou focar mais no uso dos verbos, porque esses verbos auxiliares eles são super importantes para você elaborar as questões de acordo com o que o sujeito quer, com a agente da oração quer passar, né? A informação, então. Would you like a cup of tea? Então, aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou oferecendo alguma coisa. Então, assim, o would vem para ser uma forma mais delicada, uma forma mais gentil de se falar. O would é um dos auxiliares, né, mais usados dentro dos modal verbs, porque ele é frequentemente usado e ele tem várias formas de usar. A gente está falando aqui sobre pouquíssimas delas, né? Então, isso vai elaborar muito mais estudo para eu poder estar compreendendo o would de uma forma maior. Então, isso já é uma forma de eu começar a trabalhar na minha comunicação usando o would, porque quanto mais eu for usando, mais fácil vai ser para eu entender em que momentos eu posso estar usando. Porque os modal verbs, a dificuldade dele é exatamente essa. Como que você vai usar cada um deles no momento específico, correto de ser usado, né? Para pedir alguma coisa. Would you help me, please? Então, assim, algumas coisas, observa sempre que o verbo, ele não é traduzido da sua forma normal. Então, você gostaria, como você faria, você me ajudaria. Então, essa é a função, essa é a interferência que o would traz dentro do verbo principal, né? E a gente tem aqui uma forma mais específica se você usar com if, né? Porque if she had money, então eu estou falando do condicional, né? She would buy a house. Então, nesse caso, eu estou falando sobre uma situação hipotética, tá? Aí a gente vai para onde? A gente vai falar sobre a afirmativa, they would help you, né? Coloquei as traduções, mas não vamos nos focar muito nela, não. Negativa, she wouldn't like that. Lembrando sempre que observem que o verbo, os modal verb, ele recebe o not diretamente, né? Simplesmente você vai acrescentar o not logo depois do auxiliar, né? E a interrogativa, ele vai para frente, como no caso dos outros verbos auxiliares também, tá certo? Então, vamos falar sobre o shall e will, né? Aí nós estamos falando o quê? De futuro, né? Mas lembrando que o shall é muito pouco usado, né? Dentro do coloquial do dia a dia, ele vai aparecer bastante se você for ler documentos, contratos, ordens judiciais, o shall vai aparecer, por se tratar de uma forma muito formal, né? De se falar, de se usar, de se escrever, então o shall ele vai aparecer muito nessa parte formal, né? Ele
é usado na conversação como indício de educação, polidez, bons modos, né? Mas geralmente você não vai estar vendo isso em qualquer lugar, só num lugar muito polietizado, eu diria, onde você vai ter aí uma conversa bem formal, né? E mesmo para expressar um convite, não será assim um convite qualquer, né? Usando shall é sempre muito formal. Já o will, que ele é um auxiliar que vem para jogar o verbo no futuro, então, they will travel, eles viajarão. Né? Então, assim, o will ali na frase, ele já me joga a frase para o futuro. Mas existe uma série de formas de falar sobre o futuro, né? Essa é apenas uma delas. E o falante, às vezes, nem usa o will, ele vai usar o let me. Let me call the taxi. Né? Então, não é chamarei o táxi, deixe-me chamar o táxi. Então, o will não aparece com essa frequência toda. Inclusive, ele pode ser confundido, você observando as frases, alguma você pode usar em vez de will, let me, mas tem frases que não, só vai caber mesmo will. Mas o falante usa muito let me call the taxi, let me see you tomorrow, let me, entendeu? Então ele usa muito o let me ao invés do will, né? Coisa que a gente aqui, falante de inglês aqui no Brasil, a gente não usa, né? Aí a gente vai ver a afirmativa, they shall go to school, I will go to school. Negativa, they shall not talk, she will not talk, ou she won't, né? A contração de will com not é won't, né? Interrogativa, ele vai vir sempre para frente, né? Observando que quando eu estou usando shall em vez de will, eu estou tornando a conversa muito mais elevada, né? Ela fica em um nível bastante diferenciado, por conta do shall ser só usado de uma forma muito mais formal. Shall you ainda, nós vamos usar também para dar uma ordem, né? Uma determinação. Então, eu vou usar shall ou will, dependendo da pessoa que eu vou estar usando. Então, vocês vão observar o seguinte aqui, ó, que para a primeira pessoa, I will not, I will go, a afirmação é negativa. Eu estou usando will para dar uma ordem, para determinar alguma coisa, né? Agora, as outras pessoas, you, he, she, they, nós vamos estar usando shall, right? Então, vocês vão observar que quando eu for dar uma ordem, né? Ou quando eu for determinar alguma coisa, eu vou estar usando não will em todas as pessoas, nem shall em todas as pessoas. São regras que você vai estar usando e que geralmente você vai usá-la na hora de um determinado contexto. Então, aí você está sempre se preocupando com o contexto, né? E aí, se tratando de ordem e determinação, se você vai usar a pessoa, outra pessoa que não seja I, aí passa a ser errado você estar usando will, certo? Então, essa preocupação você tem que ter. Gramaticalmente falando, existe sim uma lógica nisso, né? A gente vai vendo aos poucos a gente poder trabalhar e não adianta você querer assimilar tudo, mesmo porque o shall é pouquíssimo usado, como a gente já disse anteriormente. Então, quando ele for ser usado, ele tem que ter uma forma, uma determinação mais clara, né? Então, você já sabe que se você vai dar uma ordem, você vai mandar alguma coisa, ou seja, quando eu digo he shall not talk, não é ele não vai falar, não é para falar, né? Então, é a determinação. O shall e will, ele vai aparecer nesse contexto com muita força. Tanto que ainda assim, quando eu quero ser mais autoritário ainda, é shall sempre que eu vou estar usando, tá certo? Então, sempre que eu usar o shall, eu já dou uma ideia de autoridade, tá? Uma ideia de ordem, né? Então, diferente do will, certo? Learning all time. A gente tem visto aí, até aqui, nós vimos os modal verbs, só vimos pouco dele, não vimos muito. A intenção é que a gente comece a estudar e a cada momento a gente busca informações novas. Lembrando que no caso dos modal verbs, eles são
difíceis de usar não é a palavra, eles são, necessita, né? Eles necessitam que você tenha um pouco de conhecimento onde você pode estar usando cada um deles. E aí é o sujeito, volto a falar, é o sujeito quem vai determinar o que ele quer dizer. Então, se ele vai dar uma ordem, se ele vai fazer uma negação, ou se ele vai determinar alguma coisa, se ele vai ser autoritário, ou se ele vai simplesmente ser polite, delicado, se ele vai ser um pouco mais formal ou menos formal, é o sujeito que vai determinar qual modal verbs ele vai usar. Mas é importante que a gente vai fazendo isso. Com medo, não vai resolver. Né? Então, você precisa ter o quê? Determinação, você precisa ter vontade e errar. Não tem que ter medo de errar. Erre, depois você perceba, estuda, porque o estudo leva você a refletir. E errar faz parte do processo. Thank you very much. That's it. See you.